Oi, se você não me conhece, eu sou Ana Paula e esse é meu canal. Passei um tempinho parada, um pequeno hiato, não vou nem dizer quanto tempo foi para ninguém se assustar, mas decidi voltar, porque, né, se não tô morta, a gente sempre volta. E hoje eu quero falar uma coisa, quero debater uma coisa com vocês sobre um tema que todo mundo gosta. Eu acredito que todo mundo gosta, porque eu, por exemplo, amo o clima, amo essa união e tudo que acontece no entorno da Copa do Mundo. Quem não tem, pelo menos a minha geração, quem não tem uma lembrança de infância daquela rua pintada, de pai e mãe organizado no meio da sala, todo mundo gritando, torcendo, são lembranças boas, né? Com o início da Copa do Mundo, o mercado do futebol aquece, os bares se preparam, a população brasileira, que é culturalmente apaixonada por futebol, tem toda uma rotina voltada para esse momento, com rituais que vão desde reunir a família, comprar uma TV maior, né? Quem não tem aquela lembrança de infância do pai e mãe chegando em casa com aquela TV grande para assistir a Copa, para ver os jogos, preparar comida para passar aquele tempo, torcer uniformizado, decorar as ruas, as famosas ruas pintadas do Brasil. Mas esse ano uma nova cultura altamente prejudicial também está sendo alavancada pela Copa do Mundo, que é a explosão das apostas em bet. Aí você vai dizer, mas já existia aposta em bet. Mas eu vou te explicar o que é que está acontecendo. O mercado de apostas esportivas, que já é um setor de grande movimento no país, e está levando uma parcela da renda familiar dos brasileiros, vem causando impactos em diversos setores. E tem, na Copa, uma possibilidade de atingir mais e mais apostadores, ou manter os seus já viciados clientes. As apostas esportivas de cota fixa, as bets, foram legalizadas no Brasil. Por quem? Por quem? Por quem? Vai ter alguém que vai dizer, foi Lula! Não, não foi. Foi Michel Temer, o ex-presidente, o famoso vampirão, que sancionou as bets. Sim, em 2018. No entanto, na lei, ele dizia que elas tinham que ser regulamentadas até 4 anos. Após Michel Temer, quem chegou? O inominável, que não fez nada. Sobrou para quem? Para o presidente Lula. Fez a lei, que é conhecida como a Lei das Bets, tentou regulamentar o setor, instituiu taxação das empresas, cobranças de impostos em cima das premiações. Foi uma tentativa de controlar esse mercado que já estava altamente estabelecido. Não se iludam que tinha uma solução para o retorno naquele momento, já estava estabelecido. Segundo o Banco Central, os brasileiros destinaram entre 20 e 30 bi por mês às plataformas de bets. Imagina, 30 bi para joguinho, para bet, para tigrinho, que mostra que a Copa não inaugura esse movimento, mas incide sobre uma base que já é muito alta. Em outras palavras, o evento esportivo funciona como um acelerador de um mercado que já opera em escala bilionária no cotidiano do povo brasileiro. A intensificação esperada pelo uso do Pix durante a competição indica que a Copa tende a concentrar em poucas semanas um fluxo de apostas equivalente a algo próximo de um mês adicional de movimentação. Até a Bet, que é a 13ª, brincadeira. Especialistas alertam que grandes eventos esportivos podem sim intensificar comportamentos compulsivos, afetar principalmente grupos mais vulneráveis, sempre os vulneráveis. Tudo de ruim vai atingir o coitado do vulnerável, né? E nós estamos nessa classe, não se iluda achando que você não tá, não. Segundo os especialistas em finanças comportamentais, Ahmed El-Khatib, se eu falei o nome dele errado, alguém me perdoe, professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, o problema não é apenas o aumento do volume de apostas, é a possibilidade de esse ambiente acelerar comportamentos problemáticos em pessoas que já são, vulneráveis. Nos 5 primeiros meses de 2026, mais de 574 mil pessoas recorreram à plataforma de autoexclusão do Ministério da Fazenda. Sabia que existe? Se você está tendo um problema com apostas agora, você pode ir lá e pedir para excluir seu CPF de todas as bets regulamentadas e você não vai conseguir mais acessar esse jogo. É um sistema que bloqueia automaticamente o acesso de casas de apostas vinculadas ao CPF do usuário. Entre elas, 41% afirmaram que a solicitação foi motivada pela perda de controle sobre o jogo e pelos impactos negativos na vida pessoal, familiar, social. Imagina, tem gente que está com a vida destruída por causa de um simples jogo, que parece ser simples, que parece ser inocente, mas que não é. Além disso, nos últimos 5 anos, a procura por serviços de saúde mental do Sistema Único de Saúde, o SUS, relacionados à dependência de jogos online, cresceu cerca de 140%. Imagina o quanto de gente que não está precisando de ajuda. Isso são as pessoas que foram procurar ajuda, né? Segundo o levantamento do banco britânico Barclays, a Copa do Mundo do Catar em 2022 movimentou cerca de 35 bilhões em apostas esportivas no mundo, aproximadamente 187 bilhões de reais, um valor que representou um crescimento de 65% em relação ao Mundial da Rússia de 2018. Para 2026,
Eles esperam arrecadar 255,7 bilhões de reais. Só isso, besteirinha, pouca coisa. E sabe de onde vem esse dinheiro? Dos vulneráveis, quem ganha de 1 a 1 salário mínimo e meio por mês. Dentro desse cenário, nós temos quem? Os ídolos do futebol, que estão dentro e fora do campo como figuras centrais para as casas de aposta. Não se iluda não, achando que é tudo conveniência. Ai, ele interpreta bem, ele tem um sorriso legal. Não, eles são centrais, são peças importantes. Sendo eles o rosto do jogo, que se vende como algo bacana, algo para distrair. Mas esses rostinhos estão conseguindo alavancar milhões para as plataformas. Canais contam com mais de 30 milhões de inscritos, são patrocinados por casas de apostas. Influenciadores do meio futebolístico são patrocinados por casa de apostas. O futebol hoje vive uma espécie de uma simbiose com essas bets. Qual é o time de futebol brasileiro que não é patrocinado por uma bet hoje em dia? Você pode contar nos dedos. Qual é o time que sobreviveria sem uma bet hoje em dia? A gente não sabe, eles não conseguem mais. E o resultado disso tudo? O mais negativo possível. Pesquisas apontam que cerca de 11 milhões de brasileiros apresentam sinais de dependência, ludopatia. O que a gente tanto ouviu lá no Senado, ludopatia, ela é real, ela existe, ela está presente. Ou apresentam também risco de vício em apostas, sendo que 1,4 a 2 milhões de pessoas já sofrem do transtorno grave de jogo. Estima-se que 38,6% dos apostadores do país se enquadram na categoria de jogo de risco ou problemático. E essa fatia, grande parte dela, é composta por jovens entre 18 e 24 anos. Imagina a quantidade de jovem fã de jogador de futebol que está nesse meio. E esses jovens com renda de até um salário mínimo são a parte mais vulnerável do grupo. Quase metade dos apostadores de risco acumula dívida de 52% e continuam jogando na tentativa de recuperar o que perderam. Ai, perdi 50, vou apostar 100, vou apostar, e quando vê já está no buraco. O vício resulta em um custo social anual de cerca de 38,8 bilhões. A gente não fala de milhar, a gente fala de bilhões. Eu estou falando de muito dinheiro, a gente nem imagina quanto dinheiro é, mas ela movimenta em cima daqueles 10 reais, 15 reais, 20 reais, que as pessoas vão perdendo dia a dia na casa da Bet. Problemas relacionados aos jogos já provocaram centenas de milhares de afastamentos do ambiente de trabalho, além de estarem fortemente associados a quadros de depressão, ansiedade e aumento das taxas de suicídio. Tem gente perdendo a vida e eu preciso fazer esse alerta. O que parece ser inofensivo é grave. Leva pessoas que estão no nosso meio à depressão, a tentar contra a própria vida, a perder tudo, a dever agiota. A gente já viu vários casos. Isso não é fantasia, isso está acontecendo agora, nesse momento. Em meio a estes números, temos como exemplo atitudes que deveriam levantar um único questionamento. Seu ídolo do futebol ou o ídolo do seu filho adolescente se importa com a nação? Se importa com você? Não. Ele se importa com a vida de milhares de pessoas que estão perdendo tudo depois de acessar aquele link da bio. Aí no link da bio. Não. Os craques da nova geração não consideram seus fãs como pessoas importantes. Para eles, elas são apenas leads para fechar contrato milionário que são pagos com seu dinheiro, apostador. Trabalhador pobre que ganha um salário mínimo ou um pouco mais. Para ele, bet não é diversão, não. Não cai nesse papo que, aposte com responsabilidade, é divertido. Não é. Para ele, para o seu jogador preferido, bet é meio de obtenção de lucro fácil. Você é só um número. E se esse número perder a casa, família, emprego, até mesmo a vida, pouco importa. Faz muito tempo que o futebol deixou de ser apenas futebol e tornou-se um cavalo de Troia. Dentro deles, vários dos seus ídolos do futebol, influenciadores, apresentadores, atores, vem com o celularzinho, clica, estão prontos para fazer uma história, sorrindo, empurrando em nossas cabeças que o jogo é legal, que é uma forma de diversão. Pergunta se ele vai jogar para se divertir. Não, ele vai para a Suíça com seu dinheiro que você perdeu na bet, tomar champanhe e esquiar. Ele não faz aposta. Você está fazendo. Ele não. Pense nisso. Quem são seus ídolos? Vale a pena ser fã de alguém que ajuda a fundar uma nação em um vício? Nessa Copa, divirta-se. Não jogue na bet.